Após eleições com debates acalorados a respeito da criminalidade, o governo recém-eleito apresentou o projeto da Lei Anticrime, que anunciou como sendo o plano real contra a violência. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Olá, eu sou Luiz Pinheiro, advogado, professor e amante da cultura pop. Esse é o Direito à Cafeína e nós vamos falar do projeto da Lei Anticrime, que foi apresentado pelo Ministério da Justiça do governo Bolsonaro como cumprimento de uma promessa de campanha. O projeto, que foi confeccionado pelo ministro Sérgio Moro, sim, aquele juiz lá da Lava Jato de Curitiba, ele visa combater principalmente a criminalidade mais violenta com o uso de arma de fogo, trazer penas mais rígidas e melhorar algumas questões do nosso processo penal, seja importando matérias do direito penal estrangeiro, como o americano e o alemão, seja deixando o nosso direito e processo penal ainda mais rígidos. Esse é um tema que interessa a toda a sociedade, porque todos nós vivemos com uma das maiores violências registradas no mundo. São mais de 60 mil homicídios por ano. E isso nos impacta de diversas maneiras, não apenas pelo medo de sermos as próximas vítimas da violência, mas porque estamos cada vez mais perdendo a empatia pelo outro, cada vez mais perdendo o convívio em sociedade, deixando de conviver em locais abertos e, de certa maneira, nos tornando apáticos quanto à violência que se tornou um dado diário. E como vai ser um tema que vai ser debatido no trabalho, nas redes sociais, em família, é importante que nós tenhamos um pouco de conhecimento técnico sobre ele, para evitar cairmos em falácias ou em preconceitos. E é justamente o nosso objetivo nessa série de vídeos, trazer para vocês de uma maneira clara, traduzida do juridiquês, algumas das principais mudanças do projeto e também demonstrar algumas das críticas e dos elogios que foram feitos para essas mudanças. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, vai ficar mais fácil de vocês acompanharem nossa série. E aproveitem também para compartilhar para todos os seus amigos e familiares que queiram conhecer um pouco mais da Lei Anticrime, até para poder conversar com vocês, né, para que a gente possa ter esse diálogo bacana sobre uma política pública, nesse caso, contra a criminalidade. Nesse vídeo, vamos abordar a possibilidade da justiça negociada ou negocial no direito penal, com a importação do plea bargain do direito americano. Lá nos Estados Unidos, é possível que haja negociação do réu com o seu advogado e o Ministério Público sobre vários pontos de uma ação penal. É possível, por exemplo, que negociem qual vai ser o crime que vai ser denunciado. Isso é chamado lá de charge bargain. Também é possível que negociem qual vai ser o crime, qual vai ser a pena que vai ser sentenciada, o sentence bargain. Ou ainda, o crime vai ser determinado pelo juiz, mas a pena que vai ser negociada com o Ministério Público. Muitas vezes isso vai ser feito para acelerar o processo, para torná-lo mais barato e, inclusive, evitar que ele seja submetido a um tribunal do júri. Lá nos Estados Unidos, diferente no Brasil, o tribunal do júri é largamente utilizado para o julgamento da maioria das causas penais e também de algumas causas civis, como o caso de indenizações. Provavelmente vocês já viram algum filme ou alguma série em que é formado um júri e também que há essa conversa entre advogado e promotor para fazer essas negociações. É o caso da série Suits, do filme O Júri com John Cusack e de Erin Brockovich com Julia Roberts. No Brasil, a possibilidade de negociarmos no direito penal não é tão nova. Há exemplo lá no juizado especial, no julgamento das chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, que é o caso das contravenções penais, como vias de fato e jogo de azar, e também dos crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, como ameaça e os crimes contra a honra. Nesse caso, nós vamos, antes de ter o início do processo, ter uma audiência com o Ministério Público e o autor da infração. E lá o Ministério Público vai propor o cumprimento de uma pena restritiva de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou limitação de final de semana, em que você tem que passar um certo tempo do sábado e do domingo fechado em casa,
para que ele não denuncie você pela prática de um desses crimes. Se você aceitar esse acordo, isso não quer dizer uma confissão do crime. Você nem mesmo vai ficar como reincidente. Você apenas vai cumprir essa pena restritiva e, ao final, eu não vou ter a possibilidade do início do processo. Em outros crimes, como é o caso, por exemplo, da direção sob efeito de álcool, será feito o início do processo, será oferecida a denúncia, mas existe a possibilidade de que essa ação penal seja suspensa em um determinado momento, também no acordo entre o acusado e o Ministério Público. O que seria diferente com o plea bargain é que eu de fato teria uma condenação, ou seja, de fato a pessoa seria inscrita no rol dos culpados, perderia direitos como o direito de votar e ser votado, e para eventuais novos crimes seria considerado reincidente. O que vai ser negociado aqui é qual a pena que vai ser aplicada por esse crime e a maneira como essa pena vai ser cumprida, inclusive qual vai ser o seu regime inicial de cumprimento de pena e como vai ser feita a progressão desses regimes. Você não sabe o que é regime prisional? Se você está vendo esse vídeo quando ele foi lançado, daqui a alguns dias nós teremos um novo vídeo sobre essa série da Lei Anticrime em que vamos conversar sobre regimes de prisão. Se você está vendo isso no futuro, é só acessar a playlist que vai ser colocada no card aqui em cima. Eu tenho problemas de direção. E para que seja feito esse acordo, vão ser necessárias algumas exigências, como a pena, eu não posso ter crimes muito graves, e também a inexistência de violência física ou grave ameaça. Então, provavelmente, você não vai poder aplicar o plea bargain para homicídio, para estupro ou até mesmo roubo. Além disso, também seria possível a criação de um acordo de não persecução penal, em que o Ministério Público se compromete a não dar entrada no processo desde que você cumpra certas exigências como a reparação do dano à vítima e o cumprimento de uma pena restritiva de direitos, algo parecido com o que a gente viu no juizado especial em matéria de infrações penais de menor potencial ofensivo. Hoje esse acordo já é possível, mas não está previsto na lei. Ele está numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e por isso deixa de ser aplicado por alguns juízes porque entendem que há uma ofensa ao princípio da legalidade. Com o projeto do Moro, não apenas esse acordo de não persecução vem para a lei, como também teríamos aquela possibilidade do plea bargain. Para quem apoia a medida, nós teremos benefícios tanto para a justiça quanto para o acusado. Do lado da justiça, nós teríamos a diminuição de processos de crimes mais leves. E hoje, um dos principais problemas que nós temos é o inchaço dos tribunais, o que faz com que os processos demorem, eles acabem prescrevendo, a gente acabe ali tendo uma maior impunidade. Com o plea bargain e o acordo de não persecução penal, os tribunais acabariam lidando apenas com os processos de crimes mais graves e assim a gente teria uma maior celeridade e uma maior punição. O próprio Cesare Beccaria, lá em 1764, ele já falava que o importante para combater crimes não era a força, a severidade da pena, mas a certeza e celeridade de uma condenação. E aí isso seria algo positivo com esse projeto. E também haveria o benefício para o acusado, que poderia, com a devida orientação de um advogado, negociar uma situação mais benéfica do que seria aplicada em uma situação de uma eventual condenação. Já os críticos, e a gente pode colocar aí, por exemplo, a Associação Brasileira de Juízes Federais, dizem que isso vai contra o sistema processual brasileiro, que tem um critério muito rígido de aplicação de pena. É normal que nas faculdades de Direito nós gastemos várias aulas aplicando o sistema de aplicação de penas, que é bem complexo, bem detalhado, e aí isso não seria compatível com um negócio a ser feito entre o acusado e o Ministério Público, e também isso vai contra o princípio da obrigatoriedade da denúncia, casos ali em que o Ministério Público teria que oferecer a denúncia por respeito à sociedade, por respeito à vítima, ele não poderia simplesmente deixar de fazer isso com um acordo com quem cometeu o delito. Além do mais, esses juízes dizem que estaria sendo dado muito poder ao Ministério Público e que um acordo desse só seria aceitável na lei
se ele aumentasse a participação dos juízes nesse acordo e depois na sua homologação. Além do mais, outra crítica diz respeito à nossa falta de defensores públicos. Provavelmente muitas pessoas negras, muitas pessoas pobres não vão ter condições de contratar advogados, né? Advogado penal costuma ser caro pela especialização que ele tem, ou se tiverem dinheiro, acaba aí havendo o risco de contratar um advogado sem muita experiência, sem muito conhecimento, e essas pessoas têm que ser defendidas pelos defensores públicos. E aí algumas cidades nem mesmo têm defensores, ou quando tem, um ou dois defensores que acabam não dando conta da demanda e acabam vendo os processos de uma maneira muito superficial, muitas vezes nem têm contato com o acusado. E aí haveria o risco de que as pessoas não seriam devidamente orientadas e poderiam acabar fazendo acordos muito desproporcionais, muito prejudiciais. O que aconteceria também pelo fato de que no Brasil não temos algo que lá nos Estados Unidos existe, que é a obrigação do Ministério Público apresentar logo de início todas as provas que ele tem, sejam provas em benefício ou provas em prejuízo do réu, para que a gente não tenha um acordo às cegas. Como isso não existe no Brasil, há a possibilidade do Ministério Público guardar algumas provas na hora do acordo e a pessoa assumir um acordo, assumir um negócio, uma pena, mesmo sem saber que poderia ser inocentado lá para frente. É uma mudança muito grande no nosso sistema e, como vocês viram, tem tanto apoiadores quanto aqueles que são críticos. E é importante que vocês conheçam os dois lados para formarem a opinião de vocês. Vocês não devem seguir fielmente a opinião de um influenciador ou uma pessoa que se diz especialista na área. É claro, especialistas são extremamente importantes, mas precisamos ouvir vários deles para que possamos formar uma opinião embasada. Como sempre, vamos deixar na descrição alguns links, incluindo a íntegra do projeto da Lei Anticrime. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você curtiu esse vídeo, dê aí o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas e nós vemos na próxima aqui no Direito à Cafeína. Continue com a nossa playlist, seja de temas da cultura pop, seja com a discussão da Lei Anticrime. Até a próxima!